Olá, pessoal. Então vamos agora fazer aqui uma análise com a identificação da trajetória entre os pontos aqui depois da execução do algoritmo de Floyd. O que nós vamos fazer é o seguinte: além de ter a matriz de distância, nós teremos uma matriz de predecessores. E a regra para a criação dessa matriz de predecessores é a seguinte: quando existe uma conexão direta entre o ponto I e o ponto J, por exemplo, aqui, do ponto 0 para o ponto 1, existe a conexão e com uma distância de 10. Nós vamos pegar e colocar aqui na matriz de predecessores, na posição IJ, o valor de J. Então, 0, posição 0, 1, temos aqui uma distância de 10, ou seja, temos conexão direta entre o ponto 0 e o ponto 1. Então, na matriz de predecessores na posição 0, 1, recebe aqui o valor 1. Na posição 0,2, recebe o valor menos 1, porque não existe uma conexão direta entre os pontos 0 e 2. Nessa distância está lá alta, representando a não existência da conexão. Então, colocamos aqui como sendo um menos 1. Depois, aqui, entre 0 e 3, existe conexão direta, aqui recebe o 3. Entre 0 e 4 e 0 e 5 não existe conexão direta, então por isso um menos 1 nessas células. E a mesma lógica serve para preencher aqui todas as linhas dessa matriz de predecessores. E vamos lá. O que aconteceu aqui na primeira possibilidade que nós tivemos de inserção? Vou deixar marcado aqui, que foi entre os pontos 1 e 3, inserir o ponto 0. Então, de forma que nós ficamos com isso daqui de trajetória, do 1 para o 0 e do 0 para o 3. Nós vamos observar que aqui na matriz de predecessores, na posição 1, 3, nós trocaremos de valor. Aqui na posição 1, 3, agora apareceu aqui o valor 0. Antes, o valor que nós tínhamos aqui na posição 1, 3, era, na matriz de predecessores, era o valor menos 1. Agora apareceu o 0. Exatamente da onde que vem esse 0, nós vamos ver na sequência. Mas aí aqui nós trocamos o valor aqui nessa matriz de predecessores. Depois, seguindo aqui o nosso código, a próxima inserção que ocorreu foi do ponto 0 entre o ponto 3 e o ponto 1. Então, temos lá do 3 para o 0 e do 0 para o 1, a nova trajetória. Da mesma forma, se nós pegamos a matriz de predecessores, entre o ponto 3 e o ponto, aqui na posição 3, 1, que representa o que acontece na trajetória entre os pontos 3 e o ponto 1, ela teve uma troca de valor. Antes, o valor dela era menos 1, e agora está ali com o valor 0. Então, nós vamos ter isso acontecendo a cada uma das situações em que ocorre a inserção, aceitar a inserção do ponto dentro da trajetória. Nós vamos atualizando também essa matriz de predecessores. Então, vocês podem observar que ela está sempre atualizada a cada uma das nossas iterações em que ocorre a identificação de uma distância menor. Isso daqui seguirá lá até o nosso final do algoritmo de Floyd-Warshall. Então, vou executar isso daqui até o final para mostrar para vocês, apareceu ali até um pouquinho do código, depois nós entraremos desse código, mas aqui tem o que realmente importa para nós. Vamos pegar um caso para tentar identificar qual que é a trajetória a ser percorrida do ponto 0 até o ponto 1. Nós temos aqui a identificação de que é possível ir do ponto 0 até o ponto 1, está aqui, do 0 até o 1, com uma distância de 6. Agora, como que é possível obter essa distância? Vamos observar a matriz de trajetórias. O que diz a matriz de trajetórias? Se nós pegarmos do ponto 0 para o ponto 1, ela diz que nós temos que passar pelo ponto 3. Do 0 para o 1, tem que passar pelo ponto 3. Então, na verdade, isso daqui é ir do 0 para o 3
para o ponto 1. E daí nós temos que seguir um pouco mais além aí na nossa história. Por quê? Do ponto 3 para o ponto 1, nós precisaríamos identificar se passa por alguém aqui nesse meio do caminho. E daí como que nós fazemos isso? Lá na matriz de predecessores, na posição 3,1, nós temos aqui o valor 4. Significa que entre o ponto 3 e o ponto 1, tem que passar pelo ponto 4. Então, essa nossa trajetória, ela é do 0 para o 3, para o 4, para o 1. E daí vamos seguir identificando. Do 4 para o 1, então se nós pegarmos aqui do ponto 4 para o ponto 1, o que está aqui é o ponto 1, que é exatamente o final da nossa trajetória. Então, essa daqui é a nossa trajetória final. Até deixar marcado aqui numa outra cor, colocar em verde. Essa aqui é a nossa trajetória final. Isso daqui nós fizemos para o do ponto 0 até o ponto 1. Vamos fazer isso também para uma outra situação de pontos. Vamos fazer o que acontece do ponto 2 até o ponto 0. Do ponto 2 até o ponto 0, se nós formos lá na matriz de trajetórias, na posição 2,0, se pegarmos aqui a matriz de predecessores, falei errado ali trajetórias, o correto matriz de predecessores, da 2 para a 0, nós vamos ter o seguinte, que passa-se pelo ponto 5. Então, isso aqui fica da 2 para o ponto 5 e depois para o ponto 0. Aí já vimos no exemplo anterior que a brincadeira não termina por aqui. Nós precisamos seguir para verificar o que acontece entre os pontos 5 e 0. E daí nós vamos então do 2 para o 5 e vamos observar aqui, ó, do 5 para o 0 deve-se passar pelo ponto 4. Então isso daqui é do 5 para o 4, do 4 para o 0. E daí precisamos seguir ainda a nossa análise. Do 4 para o 0, do ponto 4 para o ponto 0, nós temos aqui que é necessário passar pelo ponto 3. Então, agora essa trajetória, ela é 2, 5, 4, 3, 0. Tudo isso nós obtemos ali pela matriz de predecessores. Às vezes eu acabei falando matriz de trajetória, mas sempre é a matriz de predecessores, que com base na matriz de predecessores nós conseguimos encontrar a trajetória. Aí precisamos continuar ainda, entre o 3 e o 0. Então, pegando ali a matriz de predecessores na posição 3,0, nós temos que é o ponto 0. Ou seja, o próprio destino que nós temos aqui. De forma que essa daqui é a trajetória a ser seguida para irmos do ponto 2 até o ponto 0. E essa trajetória terá uma distância, se nós pegarmos aqui do ponto 2 para o ponto 0, uma distância total percorrida de 7 unidades. Então, vou até deixar marcado aqui, né, que do 2 para o 0, nós temos lá 7 unidades. Vamos fazer mais um caso. Fazer aqui um caso que é ir do ponto 4 para o ponto 1. Né? Estou pegando alguns casos aí aleatórios para praticarmos aqui. Do ponto 4 para o ponto 1, nós temos então, aqui o 0, 1, 2, 3, 4, até o 1, que a menor distância é 4. Vamos recuperar essa trajetória do ponto 4 para o ponto 1 com base lá na matriz de predecessores. Então, se nós pegarmos aqui nesse caso, matriz de predecessores na posição 4, 1, nós vamos ter que ela é igual a 1. Ou seja, já é o próprio destino. Então, a trajetória é ir direto do ponto 4 para o ponto 1. E dessa forma, nós conseguimos recuperar as trajetórias para qualquer par de pontos que nós estejamos analisando.
Então, temos aqui essa trajetória recuperada. Vamos fazer uma conferência, fazer um teste para ver se faz sentido isso daqui estar certo. Vamos pegar lá na matriz de distâncias originais e verificar qual que seria essa distância aqui percorrida. Então, vou voltar lá na matriz original de distâncias e vamos fazer aqui. Do 0 para o 3, a distância é 1. Depois do 3 para o 4, então, vou pegar aqui o 0, 1, 2, 3, para o 4, a distância também é 1. E do 4 para o 1, a distância é 4. Então, isso daqui nos leva lá a uma distância de 6. Ou seja, fechou com o que nós obtivemos aqui. Se compararmos com a situação original, a distância do 0 para o 1 era 10. Então, nós conseguimos encontrar um caminho, uma trajetória alternativa de custo menor. Mesma coisa podemos fazer aqui para a ida do ponto 2 até o ponto 0, que ela vai do 2 para o 5. Então, do 2 para o 5, o nosso custo é 3. Depois, do 5 para o 4, onde do 5 para o 4 é o nosso custo, nossa distância original é 2. Depois, do 4 para o 3, e daí nós temos lá na matriz original que do 4 para o 3 essa distância aqui é 1. E depois do 3 para o 0, nós temos também que a distância é 1 lá na matriz original. Isso daqui leva para nós um custo total de 7. Exatamente igual àquele que nós temos lá na nossa matriz de distância final. Então, se esses valores não batessem, alguma coisa estaria errada em nosso algoritmo. Né? Então, isso aqui é ali um teste que permitiria nós identificarmos já um possível erro. Aí, só aqui um teste lógico bem simples, né? O do 4 por 1, lá na própria original, se nós pegarmos o do 4 para o 1, essa distância aqui seria 4. É exatamente o que nós temos aqui. Então, nesse caso, nós temos aí agora visto como que recuperamos a trajetória, dado que nós temos a matriz de predecessores. O que nós vamos analisar aí no próximo vídeo é qual que é a estrutura lógica desse código e como que a matriz de predecessores ela é construída.